retomando a nossa disciplina de administração eclesiástica, nós falaremos um pouquinho sobre algumas cerimônias que fazem parte da vida da igreja, que fazem parte do cristianismo como um todo, da liturgia cristã, que são extremamente importantes no sentido espiritual, no sentido bíblico, mas para as quais nós precisamos de algumas orientações para que façamos com excelência, para que possamos fazer o melhor. E nós vamos começar falando um pouco sobre a ceia do Senhor. Lembrando que aquela expressão que se quase santificou, que se sacralizou de Santa Ceia, ela não é uma expressão bíblica. A expressão bíblica é a ceia do Senhor. A Santa Ceia é uma herança do catolicismo, da Santa Eucaristia. Então, a nível de palavra de Deus, a nível de Bíblia, o que nós temos é a ceia do Senhor. Falando de uma forma bem prática sobre a celebração da ceia do Senhor, nós temos primeiramente algumas preliminares que precisam ser tratadas, que precisam ser colocadas em ação. A mesa ela deve ser arrumada antes do início da cerimônia, antes do culto em si, do culto de ceia. E deve ser uma mesa assim bonita, uma mesa agradável à vista, não apenas prática, mas você pode usar algumas coisas, um vaso com feixe de trigo, um cacho de uvas natural ou artificial para enfeitar, um pão, enfim, algumas coisas assim que embelezam e que dão um aspecto estético para a ceia para a mesa da ceia muito interessante. Normalmente, no momento da ceia, um momento de reflexão, um momento de oração, e havia um costume que infelizmente se perdeu quando a igreja chegava. Isso até 2, 3 décadas atrás, quando a igreja chegava para a celebração da ceia, a igreja dobrava os seus joelhos e ficava em oração. Hoje, como a ceia acontece normalmente num culto regular da igreja, não há mais isso, mas aquele momento de oração, de contrição, de reflexão é muito necessário e nós precisamos resgatar isso com toda certeza. Prepara-se a mesa, como eu falei, de uma forma que, além de ser esteticamente boa aparência, ela seja suficiente para comportar todos os elementos da ceia. Uma mesa muito pequenininha, uma igreja que tem uma membresia grande vai ter dificuldades, então a mesa deve ser ampla o suficiente para ter os elementos estéticos e as bandejas com cálice, com pão, que são necessárias para atender a demanda daquela congregação. Algumas sugestões para a celebração, bem importantes, bem significativas. Normalmente a introdução é quando se faz a leitura de um texto, via de regra 1 Coríntios capítulo 11, mas pode-se usar outros textos, pode-se usar os evangelhos, falando sobre Jesus e os apóstolos, sobre a instituição da ceia, mas há uma introdução quando se fala do aspecto profético da ceia e ao mesmo tempo do aspecto histórico. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados e um dia voltará. Cada vez que a igreja se reúne para celebrar a ceia, a igreja está profetizando a volta de Cristo, porque ele diz que voltaria para ele mesmo, no reino do Pai, celebrar pela última vez a ceia, onde ele estará ministrando a sua noiva, a sua igreja, aos remidos, aqueles que chegaram no céu. Então esse aspecto ele é citado na introdução. Nós temos um convite para que todos participem da ceia, para que estejam em contrição e oração, para participar, para celebrar. Convida-se a igreja para celebrar. Há um hino interessante da harpa cristã e muitas das nossas igrejas conhecem, que é um convite, ele pode ser cantado. O hino diz: vem cear, o mestre chama, vem cear. Então pode-se usar um cântico como este ou algum outro cântico similar
lugar para fazer o convite. Depois nós temos aquele momento que eu já citei de contrição, de oração, de introspecção, de análise do seu interior, da sua vida, para participar da ceia do Senhor. O preparo, onde de uma forma simbólica, mas bonita, os obreiros que vão distribuir os elementos, as igrejas que usam essa forma, vão lavar as suas mãos para partir o pão. Algumas igrejas já trazem o pão partido, então não há essa necessidade, mas vai variar de acordo com o costume, com a prática da igreja local. E aí nós temos a celebração da ceia. Normalmente distribui-se o pão, todos esperam para participarem juntos, depois distribui-se o cálice e da mesma forma algumas igrejas fazem aquela troca simbólica dos cálices, simbolizando a unidade do corpo de Cristo, e aí o encerramento, que via de regra se dá com um momento de oração, de gratidão, de celebração ou até de um louvor. Isso aqui é apenas uma sugestão, não existe nada ritualmente engessado, nada fixo. A igreja tem que ter a liberdade, tem que ter a direção do Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo bagunça totalmente a nossa liturgia, nos tira daquilo que nós havíamos planejado, e o celebrante, o oficiante da ceia, também tem que ter criatividade e fazer algo bíblico, mas agradável, atrativo, inteligente e criativo. Então são essas as orientações com relação à ceia do Senhor. Lembrando que algumas igrejas têm a ceia livre, ou seja, qualquer pessoa que estiver no santuário podem participar da ceia. Existe a ceia restrita, que é para membros da denominação, e existem algumas igrejas que praticam a ceia ultra restrita, apenas os membros da congregação local podem participar. Esse é o entendimento de algumas igrejas, estamos apenas citando, não estou referendando nenhum deles como sendo bíblico. Para mim, a ceia é do Senhor e quem pertence ao Senhor tem o direito de participar da ceia. O batismo nas águas é uma outra celebração da igreja que está revestida de um significado muito especial. Nós somos imersionistas, nós acreditamos que o batismo bíblico é por imersão. Não vamos entrar nos detalhes do grego, do hebraico, do significado da igreja baptizo, ou do batismo, da expressão batismo, batizo. Não, nós vamos falar o seguinte, que o simbolismo do batismo, a morte, o sepultamento para o mundo, para a velha vida, e a ressurreição em Cristo para a nova vida, ela só se cumpre plenamente no batismo por imersão. E as igrejas, na sua maioria, as igrejas evangélicas, praticam o batismo por imersão. Mas queremos focar o aspecto prático do batismo, não o aspecto espiritual, não o aspecto simbólico, mas o aspecto prático do batismo. Quando o batismo for realizado ao ar livre, existe um cuidado, deve existir um cuidado. Algumas igrejas fazem em rios, em piscinas, em lagos, açudes, enfim, mas tem que ter alguns cuidados. Se não houver um vestiário, se não houver uma construção próxima, tem que haver uma barraca, na verdade 2 barracas, uma para homens e outra para mulheres, para trocarem a roupa. As igrejas que usam ainda vestes batismais, então para colocar a veste e depois para trocar a roupa molhada pela sua própria roupa. Então tem que haver uma preparação antecipada de barracas, de um lugar para que as pessoas possam trocar as suas vestes e participar do batismo. Um outro detalhe que alguém deverá ter antes do batismo entrado no rio, ou no lago, ou no açude e olhado a profundidade, enfim, se certificar que é um lugar seguro para oficiar o ato batismal. Jamais um oficiante, um pastor, um ministro deve entrar na água no ato do batismo. Isso é muito arriscado, muito perigoso. Às vezes a água tem muita lama, muito barro no fundo, às vezes tem pedras escorregadias, o lugar é muito profundo. Então tem que se tomar esses cuidados para evitar até mesmo tragédias.
Muito importante isso, e em alguns lugares onde se repete o ato batismal com frequência, se faz um corrimão para que as pessoas que entram e saem da água possam se apoiar. A seleção das vestes, as igrejas que usam as vestes têm que ser selecionadas com antecedência, a pessoa pegar uma veste que caiba nela confortavelmente, chegar na hora, a veste é muito curta, é muito larga, é muito comprida, é uma situação embaraçosa, então preferencialmente na véspera a pessoa já deve ter a sua veste definida e estar com ela, estar na posse dessa veste, para que na hora do batismo haja maior agilidade e não haja nenhum contratempo. Algumas igrejas hoje as pessoas estão sendo batizadas com a sua própria roupa, sem uma vestimenta especial, fica a critério de cada igreja, de cada pastor. É lógico que os batizandos todos de vestes brancas, como tem sido feito tradicionalmente, fica muito mais bonito. Mas de repente uma igreja grande que vai batizar 60, 70, 100 pessoas se torna inviável, as pessoas terão que usar vestes molhadas, enfim. Então, como eu disse, é a critério de cada igreja, não existe uma norma rígida, não existe uma lei com relação a isso. Cabe o bom senso e também a liberdade que cada igreja tem para agir conforme lhe parece melhor nesse quesito, mas que haja batismo e que realmente os batismos sejam muitos e com muita gente convertida, transformada, identificando-se com Cristo e com a sua igreja. Isso é o fundamental. Os candidatos deverão ser instruídos previamente. Antes deve ser feita uma reunião para mostrar como será feito. Alguns pastores pedem que a pessoa tampe as narinas, outros apenas que respire, como vai ser feito, e até mesmo alguma simulação no seco pode ser feita para que as pessoas estejam plenamente preparadas. Às vezes o pastor entra na água com algum auxiliar, algumas igrejas estão optando pela seguinte prática: a pessoa que ganha o novo convertido para Jesus, ela batiza e não o pastor. São algumas variantes interessantes, mas no nosso contexto, normalmente é o pastor titular da igreja que oficia o ato batismal e não tem se fugido muito a essa regra. Mas a instrução prévia dos candidatos é extremamente importante. Instruindo-se e às vezes treinando, se tem alguns problemas, se não for feito isso, a probabilidade de alguma coisa dar errado é muito maior. Então é bom ter esse cuidado. A entrada do batizando na água deve ser feita de uma forma cuidadosa. Se for numa piscina, ele tem que ser auxiliado por alguém, não pode entrar muito afoito. Se o lugar for um pouquinho fundo, se a pessoa não pode pular na água, tem que ser orientada com muita calma e a entrada é com muita tranquilidade. Então, para se evitar surpresas, pessoas caindo, pessoas escorregando ou passando por situações constrangedoras. Depois do batismo, da mesma forma se age com a saída. E como as pessoas, pensando-se em vestes batismais, como a pessoa ela estará com a roupa molhada e grudada ao corpo, e às vezes ela está apenas com roupas íntimas por baixo, é de bom tom ter uma toalha grande de banho ou até maior, que vai envolver essa pessoa na saída da água para não expor o corpo, as formas físicas com a pessoa com a roupa toda, com a veste toda molhada. Então são alguns cuidados interessantes. Essa pessoa deve ser acompanhada até o vestiário, até a barraca, onde ela vai trocar a sua roupa para que essa toalha ou capa, como algumas igrejas usam, volte para o local do batismo para ser usada por outra pessoa. E interessante, se o grupo de batizandos for grande, não ter apenas uma capa ou toalha, ter várias para agilizar o ato batismal, porque senão espera a pessoa ir, voltar, essa coisa toda acaba tomando muito tempo e tornando a cerimônia muito longa.
Algumas igrejas, quando batizando, emerge da água, cantam, outras aplaudem, soltam fogos. Essa celebração fica a critério de cada igreja e de cada pastor, mas tem que ser uma celebração. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu, e às vezes a gente está num ato batismal, parece que está num velório. A pessoa morreu, mas não ressuscitou, e aí fica aqueles crentes xoxos lá, sem celebrar. Você tem que celebrar sim, você tem que aplaudir, você tem que fazer uma grande festa, porque um pecador se arrependeu, se identificou com Cristo e está fazendo parte da igreja. É motivo de exaltação, de exultação e de muita alegria. Solte fogos, bata palma, cante com muito entusiasmo, faça uma grande festa, porque no céu a festa existe com certeza. Aí nós chegamos numa outra cerimônia, numa outra situação que não é festiva como a ceia, que não é festiva como o batismo, que são as cerimônias funerais. Eu acredito que a maioria dos pastores já passou por esse momento muito difícil no seu ministério. O ministério pastoral é um ministério contraditório e de emoções muito antagônicas. Você pode estar celebrando um casamento num dia e no dia seguinte um funeral. Você pode celebrar um funeral de manhã e à tarde ter um casamento para celebrar. E você pode estar num aniversário ou numa apresentação de crianças ou no nascimento de uma criança e depois ter um funeral. O pastor tem que ter domínio pleno das suas emoções, segurança e saber como agir numa situação dessa. Membros da igreja, familiares de membros da igreja, o pastor tem que estar pronto para oficiar a cerimônia fúnebre. Diversas ocasiões, eu fui a velórios de pessoas das minhas relações, não fui como pastor, fui como amigo, como familiar, e chegou lá, tive que oficiar a cerimônia, porque não tinha um pastor, não tinha um padre, não tinha um ministro, e inclusive de pessoas não evangélicas. Um deles que eu fui, o padre não apareceu e a família não queria enterrar sem uma bênção, sem uma cerimônia, e me pediram ali a queima-roupa que fizesse uma cerimônia e tivemos que fazer e o pastor tem que estar preparado, o obreiro tem que estar preparado para isso. Então, algumas coisas bem práticas, ao receber a notícia do falecimento, dirigir-se à residência do falecido ou ao hospital onde estiver o corpo para prestar o serviço pessoal de consolo espiritual aos familiares. O pastor, ele tem que estar presente nessa hora. Queridos, às vezes, uma coisa aqui falando sobre o consolo, uma coisa prática que o tempo nos ensinou, que o seminário não nos ensinou, mas o tempo nos ensinou, é que nessas horas você ficar citando versículo bíblico, preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e outros versículos como esse não consolam. Ah, mas é a palavra de Deus, mas não serve. É um consolo vazio, teórico, teológico, teologizado. Então, você pastor, você futuro pastor, você obreiro, tenha empatia, sinta com as pessoas, envolva-se emocionalmente com essas pessoas e mostre para elas que você está ali solidário à sua dor. Às vezes você não precisa dizer muito, um abraço diz mais do que palavras ocas e do que teologia vazia. Então, cuidado com isso, porque você é pastor, você não é obrigado a citar a Bíblia toda para o parente, para o familiar do falecido. Você precisa ter bom senso e empatia cristã, amor, coração pastoral. Isso é muito importante. Soube que alguém morreu? Dirija-se tão logo seja possível à residência ou ao hospital para estar junto com a família. Se você estiver viajando e tiver notícia, peça para um dos obreiros da sua igreja ir, ligue, responsabilize, cobre isso e que os seus obreiros sejam preparados para essa circunstância também. Informar-se
onde e quando será o funeral para você se preparar, querem fazer o velório na igreja, algumas igrejas aceitam, outras não, como é que vai ser a cerimônia, nesse momento de emoções muito à flor da pele, é natural a família fazer gastos exorbitantes, gastar aquilo que está fora da sua possibilidade financeira, porque acha que o ente querido merece. Então o pastor, com muito tato, deve orientar, inclusive nesse aspecto. Não permitir que a família extrapole, exorbite e depois vai ter problemas sérios financeiros. Então o pastor está ali atento e pronto para ajudar em todos os aspectos, não apenas espirituais e litúrgicos, mas nos aspectos práticos também. A orientação, a ajuda do pastor sempre será bem-vinda. Você não decide pela família, mas você orienta, você argumenta, você ajuda. Dar liberdade aos familiares para expressar os seus sentimentos. Momento de luto, momento de grande tristeza, de insegurança, de instabilidade emocional. É aquele negócio de, não chore. Chora sim, deixa chorar, deixa extravasar. Essa catarse emocional, ela é muito salutar. Há pessoas que tentam engolir o choro e depois têm problemas seríssimos a curto ou médio prazo. Então deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa extravasar, deixa a pessoa... Lógico, a histeria que às vezes acompanha esses momentos deve ser cuidada, deve ser coibida com muito tato, com muita sensibilidade. Mas não fique dizendo para a pessoa não chorar, para a pessoa sufocar o choro, que está tudo bem. Não está nada bem. Um familiar morreu, alguém querido partiu e as coisas não estão bem. Deixa chorar. Choro é saudável e quem criou o choro foi Deus. Por quê? Porque nós precisamos chorar para não explodirmos emocionalmente, para não infartarmos, para não termos uma série de problemas psicossomáticos por sufocar as emoções. Então, deixe a pessoa chorar sim e, se possível e se necessário, chore junto com ela. É melhor do que você ficar citando a Bíblia inteira com os olhos secos, não mostrando empatia e sensibilidade. Na cerimônia fúnebre, por favor, pelo amor de Deus, não prolongue demasiadamente a cerimônia. Não fica lá contando toda a vida do falecido, da falecida, com detalhes do nascimento até a morte, aquelas coisas. Era um pastor, era famoso, era alguém benquisto, então 8, 10, 12, 15 pessoas falam na cerimônia. Gente, é prolongar o sofrimento, a dor, a angústia dos familiares e dos amigos que estão ali. Seja curto, seja objetivo, não é tempo de falar de missões, não é tempo, você vai ser muito objetivo, levar as pessoas a uma reflexão sobre a finitude da nossa existência e sobre a realidade da eternidade para a qual temos que estar preparados. Uma mensagem curta e objetiva. Eu diria que uma pregação numa cerimônia fúnebre não deveria ter mais do que 15 minutos. Jamais. Entre 10 a 15 minutos está muito bem. Você faz a cerimônia em favor dos familiares e como uma forma de evangelizar as pessoas que estão ali e não conhecem ao Senhor. Apenas isso. Não fique prolongando demasiadamente. E nos dias subsequentes é fundamental acompanhar a família. Multidão no sepultamento, no velório e sepultamento. Depois a família fica sozinha, sentindo a dor da saudade, da separação, da solidão. Pastor tem que acompanhar a família em luto. Por quanto tempo? O pastor terá a sensibilidade, deverá ter a sensibilidade de perceber. Mas eu diria o seguinte, que nos 10, 12 dias subsequentes à morte, ele deve ligar todos os dias e pelo menos a cada 2 dias fazer uma breve visita. E depois, subsequentemente, uma visita por semana, uma visita a cada 15 dias, até que a pessoa supere o luto e esteja emocionalmente pronta para seguir a sua vida. Não abandone ovelhas feridas na hora do luto ou por causa do luto. É fundamental. São coisas bem práticas.
não são verdades teológicas. A prática que nos ensina isso. E o bom pastor aprende e faz a coisa certa na hora certa. É um bálsamo para as suas ovelhas enlutadas quando ele sabe agir dessa maneira. Então, sobre sepultamento, basicamente isso aqui. Apresentação de crianças é o contraste, é a contradição, são os dois extremos da emoção. Falamos de funeral, agora de apresentação de crianças. Nós não batizamos infantes, nós não batizamos crianças, entendemos que o batismo é para quem crer e para quem se arrepende, são os dois requisitos bíblicos, apostólicos, evangélicos para o batismo, arrependimento e fé. E a criança não tem não tem do que se arrepender e não tem como crer. Então o que a gente faz? A criança, no primeiro culto que ela é levada após o nascimento, apresenta-se, consagra-se ao Senhor. Falando sobre apresentação, eu não gosto dessa expressão, porque Deus nos conhece desde o ventre materno. Foi Ele que nos formou. O Salmo 139 diz que Ele viu a substância ainda informe. Então, o Senhor nos conhece. Você não vai apresentar Jesus, esse é o Zezinho, esse é Jesus, ou Joãozinho, ou Mariazinha. Não, o Senhor já conhece. Nós vamos consagrar essa criança ao Senhor. Nós vamos nos comprometer diante da comunidade cristã que vamos criar, que vamos ensinar, que vamos levar os nossos filhos à fé e aos princípios cristãos. E nós estamos dedicando essa criança ao Senhor. Nós vamos tomar conta dessa criança para Deus, para o Senhor. Então você faz um ato de consagração. É um momento festivo, importante, bonito e que deve ser, sim, cultivado nas igrejas com muita alegria, porque se reveste de um significado especial. Inclua essa apresentação no programa do culto. Dentro do culto, encontre um espaço para a apresentação das crianças. Então você chama a família, chama os pais, chama a família, algumas igrejas chamam os avós, algumas igrejas escolhem padrinhos que vão ajudar na orientação cristã dessa criança. Não tenho nada contra isso, mas esse momento não pode ser espremido dentro da liturgia do culto. Tem que ser um momento dedicado especialmente para isso. Então, cuidado para não atropelar as coisas. Providencia com antecedência principalmente se você vai ficar pregando, demorando, falando, então providencie uma cadeira, pelo menos para a mãe sentar com a criança no colo, ou para os pais, o resto da família fica ao redor. Mas eu também acho que não precisa ser uma cerimônia tão longa e você não vai pregar, você vai ler algum texto bíblico falando sobre a apresentação, a consagração de crianças e vai orar uma música adequada. O cantor cristão tem algumas músicas bem apropriadas para a ocasião e você vai fazer isso de uma forma assim, sem atropelos, mas não muito demorada. Cuidado ao tomar a criança nos braços, se você for pegar a criança para consagrá-la. Então, cuidado para não derrubar, cuidado com o jeito que você pega. Você pode simplesmente impor as mãos sobre a criança no colo da própria mãe. Alguns pastores pegam, levantam a criança lá acima da cabeça. Cuidado, segure bem firme para não escapar, para não ter um acidente, um incidente. E não se demore demais. O melhor lugar para uma criança é o colo da sua mamãe, não é os braços do pastor, principalmente se for para ficar suspensa no ar. Então, cuidado com isso, preste muita atenção nesses detalhes. E se você não puder tomá-la nos braços, imponha as mãos de uma forma sem pressionar, sem assustar. Na hora da oração não vai ficar berrando, gritando no ouvido da criança. Ela tem a sua audição muito sensível, ela se assusta com facilidade. As sinapses neurais não estão ainda desenvolvidas, então qualquer barulho para ela é um barulho estranho que causa medo, que causa temor. Cuidado com isso para que você não tenha problemas nessa hora. Seja objetivo e bíblico acima de tudo. Nós estamos já partindo para o final da nossa disciplina.
Administração Eclesiástica, nós teremos ainda mais uma videoaula para você assistir. Por enquanto, agradeço a sua atenção e quero que você continue estudando a sua apostila, lendo a bibliografia, estudando a bibliografia e assistindo mais algumas vezes essa videoaula para que você consiga dominar completamente essa disciplina e ser um ministro com excelência espiritual e administrativamente falando.